Olá, turma! Aqui é a professora Aline de História. Hoje eu vou falar sobre o imperialismo no século XIX, mas para falar do imperialismo é preciso relembrar o imperialismo no século XVI, e isso tudo para que não façamos nenhum tipo de confusão. Bom, o imperialismo do século XVI, ele fez investimentos para aquele período em viagens marítimas, né? E as nações ibéricas, por exemplo, Portugal e Espanha, tinham interesses nas especiarias, buscavam produtos tropicais e mão de obra, além de vivenciar aquele período do mercantilismo, onde era interessante também acúmulo de metais. Bom, voltando para o cenário do século XIX, o imperialismo ele vai estar situado dentro de um contexto da segunda fase da Revolução Industrial. O que isso quer dizer? Bom, esse período da Revolução Industrial, ele vai ser um período de bastante evolução tecnológica. Isso dentro dos transportes, dentro das comunicações, e vai necessitar também de novas fontes de matérias-primas para que esse período pudesse transcender. Enfim, e fora também que houve o aparecimento de processos como o Bessemer, que seria a transformação do ferro em aço, o desenvolvimento do motor de combustão interna e da indústria de máquinas, que por aí vai. Era uma série de investimentos e uma série de avanços tecnológicos que esse período do século XIX estava trazendo. E essa fase ela vai exigir um mercado consumidor, onde as grandes empresas, as empresas mais eficientes, digamos assim, elas vão conseguir se manter nesse mercado, mas as empresas pequenas que não tinham tanto capital, elas não vão conseguir acompanhar esse processo. Então, ou seja, elas não vão conseguir se manter nesse cenário, e a tendência é que essas pequenas empresas viessem a desaparecer, a não ser que de repente elas pudessem se vincular a essas grandes empresas e aí mais à frente se tornar um monopólio, por exemplo, que era bastante comum, até mesmo porque essas empresas elas estavam conseguindo negociar com bancos, fazer empréstimo, fazer investimento. Era um período assim bem promissor. E diante disso, esse período promissor e que a busca das fontes dessas fontes de matérias-primas começaram a se tornar bastante abundantes e bastante interessantes para os países, principalmente aqueles que já estavam industrializados, como a Inglaterra, a França, a Bélgica, e os que vieram também a se industrializar, como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha. Então começou uma corrida imperialista para que pudessem conquistar novas colônias. Enfim, mas aí pode pairar a dúvida, né? Mas como assim novas colônias? Isso aí não ocorreu lá pelo século XVI? Bom, no século XVI, como eu comentei no início, ele tinha um propósito. Os motivos também eram em relação a parte econômica, mas as justificativas para que eles pudessem explorar esses territórios eram outros. Eles utilizavam, exemplo, justificativa como levar a propagar a religião, o cristianismo, por exemplo, mas os motivos eram econômicos, o motivo era territorial, mão de obra, metais preciosos, as especiarias, que eram produtos assim, as especiarias eram muito visadas para aquele período, né? Como açafrão, pimenta do reino e por aí vai. Enquanto que no neocolonialismo, ou seja, esse novo colonialismo que estava nascendo para este período, tinha outros fatores, outros interesses. Eles queriam novas colônias porque, assim, dentro dessas potências, dentro desses países, já existia um inchaço populacional. Então, era interessante, de repente, conquistar novas colônias para
evacuar uma parte dessa população para as colônias, né? E essas colônias se tornarem dependentes economicamente desses países industrializados. E fora também, claro, se manter no mercado consumidor, tinha que ir atrás de recursos, de fontes principalmente para fontes de energia, fontes para que eles pudessem manter esses monopólios e essas indústrias que estavam a todo vapor nesse período. Bom, diante disso, vai ocorrer a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, ela se deu no primeiro momento em 15 de novembro de 1884, e vai se estender a 26 de fevereiro de 1885. Bom, essa conferência, ela atraiu a participação de 13 países ali da Europa, mais os Estados Unidos e o Império Otomano. Bom, todos eles queriam explorar um novo continente, tanto a África quanto a Ásia. Nesse momento dessa conferência, eles estavam querendo a divisão da África. Mas quando se fala em divisão, o interessante é que a divisão seja tenha a mesma quantidade proporcional, né? A intenção seria essa, mas no final das contas, essa divisão ela se deu de uma forma bem não foi tão pacífica, porque veja, tanto a França quanto a Inglaterra, a Grã-Bretanha, melhor dizendo, ela vai ficar com a maior parte ali da África, enquanto que a Alemanha, a Itália, vai ficar com pequenos territórios, né? E então isso de certa forma vai desagradar a Alemanha, ela vai ficar aborrecida, e isso vai ser um pretexto mais à frente, até mesmo para se originar a Primeira Guerra Mundial. Bom, fora também que eles utilizavam para explorar esses continentes uma vertente, uma ideia de uma teoria racista. Na verdade, eles pegaram uma teoria, que é a teoria das espécies, que era a teoria de Darwin, e transformaram essa teoria, que não tem nada a ver com a de Darwin, mas transformaram essa teoria em teoria racista, em onde eles diziam que existiam raças humanas superiores e raças humanas inferiores. Então, exemplo, na África, né, onde os negros eram, em sua maioria, eram raças inferiores. E assim, não era só ser branco, tinha que ser o branco europeu. Compreendem? Então, o branco europeu, eles ficariam num trabalho árduo, segundo eles, de civilizar esse continente, de civilizar essas etnias que lá se encontravam pela África. Bom, e esse discurso ele percorreu e ganhou até uma determinada proporção, porque eles defendiam como se fosse algo científico e comprovado. E você sabe que, claro que não procede, enfim. Mas eles utilizaram esse pretexto. É interessante que quando se compara com com o século, não se compara, mas digamos, a gente percebe, dá para perceber que no século XVI o imperialismo ele tinha os motivos econômicos, mas as justificativas eram religiosas. Neste caso tinha os motivos também que eram econômicos, mas a justificativa que eles utilizavam eram civilizadoras, ou seja, como se eles fossem lá para civilizar aquela população que é tão primitiva, segundo o discurso que eles criaram. E, enfim, fizeram essa partilha da África. Essa partilha da África, ela não pediu opinião das etnias que lá já habitavam. Eles não pediram essa opinião e nem tampouco a população africana participou, tá bom? Então, o que acontece é que eles fizeram a partilha da África, invadiram esses territórios, dominaram aquela população e interessante que essa partilha
quando ela foi realizada, ali dentro da própria África já existia etnias que se conflitavam, que não se davam bem, digamos. Tinham etnias que eram aliadas, mas outras nem tanto. E quando eles fizeram essa divisão, muitas etnias que não se davam bem acabaram que ficando no mesmo território. E isso gerou um conflito imenso, tipo guerras civis, uma atrás da outra. E esses conflitos eles se estendem até os momentos atuais. E o imperialismo que ocorreu também na Ásia e na Oceania, que há séculos o continente asiático ele foi muito cobiçado assim pelos europeus, né? Devido às riquezas originárias de várias civilizações, especialmente da Índia, da China. Então, no decorrer do século XIX, a início do século XX, essas nações europeias elas tomaram território, adentraram e disputaram ali e puseram domínio direto e indireto nessa região. Então a Índia e a China foram esses países que foram muito agredidos, digamos assim, nesse processo. Então, a partir de 1848, os ingleses eles intensificaram o controle sobre a Índia. Mas só que a Índia já era protetorada da Inglaterra. Bom, então essa dominação, de certa forma, esse controle econômico quebrou a maneira de atuar da própria Índia, que ela era baseada assim, na subsistência, ela era voltada à manufatura, então isso gerou um desequilíbrio muito grande, a fome e a população, de certa forma, não estava conseguindo se adaptar com esse controle da Inglaterra. Por fim, ocorreu uma revolta que foi chamada a Guerra dos Cipaios, que se deu em 1857, perdurou até 1859, mas a Guerra dos Cipaios nem deu tão certo, porque, evidentemente, não se chega perto, né, do armamento e do controle que a Inglaterra tinha sobre aquela população. Bom, enquanto isso, já no Japão, a princípio, lá pelo século XVI, ele era totalmente isolado do Ocidente. Então, com o passar do tempo, com essas viagens expansionistas, tanto Portugal quanto Espanha, elas conseguiram adentrar no Japão, levaram as missões jesuíticas, né? Lembra que essas expansões elas tinham essas justificativas, né, de levar a religião, mas claro que os motivos eram econômicos, enfim. Então, no século XIX, esse país acabou se tornando um país totalmente aristocrático e feudal. E lá tinha o daimyos, que era uma classe de guerreiros dos profissionais samurais. E assim, por volta ali de 1854, forçados pelo expansionismo dos Estados Unidos, eles acabaram fazendo a abertura dos portos, porque lembra que eles eram países totalmente isolados dos demais, né? Eles não tinham esse interesse comercial, mas enfim, tiveram que fazer a abertura dos portos. E com isso provocou a europeização desse país. Enquanto isso, a China, já no meado do século XIX, ela tinha um atraente mercado consumidor, sua economia era agrícola, mas o seu governo imperial ele era um governo inconstante, vivia assim em crise. E tanto a Europa quanto os Estados Unidos e o Japão, eles começaram a travar vários conflitos com a China, no intuito mesmo de dominar e controlar aquela região. Então, um dos conflitos que é bastante comentado foi a Guerra do Ópio em 1841, que se estendeu também em 1842, com um intervalo de pouco tempo de um conflito para outro. Bom, a China ela vai sair derrotada dessa guerra e ela vai ser obrigada a assinar um acordo, um tratado que é chamado Tratado de Nanquim, e na qual ela abria 5 de seus portos ao livre comércio. Ela entregava também Hong Kong à Inglaterra. Bom, turma, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e
Me aguardem para a próxima aula que eu irei falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A todos, bons estudos!